Se na sua vida tudo o que você precisasse para ter o que você quer, você ter uma simples ação e viver essa realidade constantemente, como se você já tivesse ela, que você já tem, nessa realidade atual que você tá. Então vem comigo viver uma rotina na qual eu já vivo no futuro. Então vamos transcender a matéria, vamos viajar no tempo. É sério, é sério. Eu quero dizer isso. Se na sua nova realidade, no sábado, você acorda às 7h30 da manhã, não tem porquê nesse sábado, nessa realidade, você não acordar às 7h30 da manhã pra fazer as coisas que você faz na sua nova realidade. O universo, ele quer movimento, ação, imaginação, criação e movimento. Você cria na sua mente, mas você tá em movimento. Você não anuncia, na minha nova realidade eu faço isso apenas. Você cria e faz a ação. O universo ama a ação. Porque quem não tem ação, não tem resultados. Não existem muitos caminhos, existem muitos nomes para o mesmo caminho, e o caminho é a consciência. E se supostamente todas as coisas ruins que acontecem na sua vida fossem uma provação do universo para saber se você está pronto para aquilo que você pede, qual seria a sua ação em relação a isso? Você reclamaria ou você agradeceria? Às vezes os seus resultados só não estão sendo condizentes ao que você está fazendo e pedindo porque na sua mente você ainda vibra como a pessoa que você vibrava antes. Então você precisa ser para ter, não o contrário. Claro que em qualquer realidade tem um bom dia pro pretão e pra onça pintada, né? A Pantera Negra! Deixa eu passar. Vivemos em uma era onde qualquer desconforto parece injustiça. Queremos a colheita sem o plantio, a força sem o treino, a vitória sem a batalha, mas a vida não funciona assim. Uma semente precisa romper a causa na escuridão da terra antes de ver a luz. Esse rompimento é difícil, é solitário e é exatamente o que a transforma. Se você pudesse pular as noites em claro, as críticas, os erros e as frustrações, você chegaria ao topo sendo a mesma pessoa que começou, despreparada e frágil. O sucesso sem a história de superação é uma casa sem alicerce. Honre a sua dificuldade. Ela não veio para te destruir. Ela é a mentora que está esculpindo a versão de você que será capaz de sustentar tudo o que você tanto deseja alcançar. Não fuja da forja. É nela que se ganha o fio da espada. Se eu pudesse dar uma dica pra cada um de vocês sobre a coisa mais importante, claro que a ação ganha de qualquer coisa, né? Mas eu diria que é ter um journal, um caderno, seja lá o que você quiser ter. O importante é você tirar o que tem daqui e colocar no papel. A gente vê as coisas com bem mais clareza e sem contar que a gente tem uma retrospectiva todo ano, pra vida toda, do que a gente já viveu. O que tem escrito é tipo assim, você também tá viajando no tempo, você tá revivendo a sensação que você sentiu quando escrevia e é muito bizarro, é muito incrível. Esse journal eu fiz em 2024, retrospectiva de 2024, e o começo dela é o seguinte: gratidão é a palavra que definiu 100% de todo o meu ano de 2024. Tenha um journal. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a sua consciência é a ressurreição e a vida. Que ela ressuscita e traz à vida tudo o que ele é consciente de ser. Pois além da consciência, não há ressurreição e nem vida. Quando o homem desistir de sua
sua crença em um Deus externo a si mesmo e começar a reconhecer sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele irá transformar o seu mundo com a sua percepção de eu e meu Pai somos um. Mas meu Pai é maior do que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus e que o que ele é consciente de ser é o Filho dando testemunho de Deus, o Pai. O indivíduo e as suas concepções são um, mas o indivíduo é maior que as suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir antes mesmo de me tornar consciente de ser homem. E, no dia em que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. A consciência de ser não depende de nada, ela precede todas as concepções de si mesma. E assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e também o fim. Ou seja, todas as minhas concepções começam e terminam em mim. Mas eu, a consciência infinita, permanecerei para sempre. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou-se ser um com Deus, mas não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser e então disse: o céu, o reino de Deus está dentro de cada homem. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai dentro de mim o tenha chamado, e eu e meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai para mim. Eu estou sempre atraindo em meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. Estou me arrumando para trabalhar agora. Ai, mas sua nova realidade, você trabalha com isso, queridos? A gente faz como pode, né? O importante é estar vivendo como se estivesse na nova realidade. Quando se fala de viver em uma nova realidade, todos levam para lados absurdos. Só que na verdade é algo bem simples. Viver como se já fosse não é fingir. É se transformar na figura merecedora de tudo que você pede. Mas é principalmente negar tudo aquilo que não alimenta a sua alma. É matar o seu velho eu para então finalmente renascer. Primeiro, criar vivendo, depois viver que você criou, onde você criou. Eu sou do tipo de pessoa que acredita firmemente em palavras de afirmação, que palavras têm poder. Tudo que você almeja, se você repete em voz alta, dando ordem, autoridade naquilo, com fé, obviamente, então é uma coisa que eu sempre gosto de escrever no meu journal. No fim de cada coisa que eu escrevo de atração, atraindo pra mim, pra se concretizar no todo, eu coloco já é. Agora eu vou escrever 108 coisas que eu desejo, que eu almejo, que eu sou, que eu quero ser, que eu quero fazer, que eu faço, e vou misturar as coisas que eu sou com as coisas que eu não sou ainda, mas quero ser. Cientificamente comprovado que as plantas têm energia, que tudo é energia. Então a água, ela também absorve energia. Então se você fala coisas negativas tomando água, você vai absorver coisas negativas, mas se você faz o contrário, entendeu? As coisas fluem. E repete as 108 coisas que você escreveu na sua folhinha, no seu caderno, seja o que for. E é importante você guardar essa lista num livro que você considere sagrado pra você, na Bíblia, ou um livro que você considera assim muito sagrado pra ti, aquilo que seja importante pra você. Esse caderno, pra mim, eu acho que ele tem muitas coisas afirmativas sobre a minha vida que eu gosto, e enfim, vou guardar aqui dentro. Aí depois você repete em voz alta pra taça, pra água assim mesmo. Eu sou forte, eu sou uma pessoa que espera em tudo que toca, que tem uma renda de tanto. Tudo que você deseja, tudo que você quer ser, é o que você faz, que você emana energia que
vai fazer acontecer. Você tá usando isso de como se fosse uma forma pra você emanar essa energia. Tipo, se eu pego um manto sagrado, gente, meu manto catarrento, porque eu tô gripada. Que nojo. Eu pego isso aqui, vamos supor, dizem que é um manto sagrado. Se eu encostar, eu vou me curar, eu vou ser uma pessoa diferente. O que faz a sua vida melhorar e você absorver essas energias não é o manto em si, o objeto. É a fé que você tem ao tocar nele. É o que você sente. Você pega e você sente que você já está curado. Então, o ponto não é o objeto em si, o manto que dizem ser sagrado. O ponto é a fé. Se dá água, é porque a água... Gente, a água é literalmente a nossa vida. Cientificamente comprovado de que ela absorve a energia também. Então pensa, se você joga energias boas pra essa água e você toma e você tá tomando a sua vida assim, o começo de tudo tá aqui, na criação. Você cria a partir daqui, age de acordo e vira a chave pra viver isso nas 3D. Viver isso no plano físico. Tenta fazer isso e não enxerga com preconceito de que, será que isso funciona mesmo? Porque no princípio foi o verbo. E o verbo era Deus. Então a palavra tem muito poder. A energia que você vibra a partir da palavra. Porque assim como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. O que eu penso é o reflexo do que eu sou. Se eu penso coisas ruins, só penso que as coisas vão dar errado, então assim eu sou. Faz tempo que eu queria gravar esse take. Ultimamente tem acontecido muitas coisas. Gostaria de dizer que, por parte, claro que é legal, são coisas legais e coisas da vida que ajudam no crescimento, mas... sabe aquelas, né, de que ajuda no crescimento, mas é desconfortável. Embora todas essas coisas estejam acontecendo, eu sinto mais do que nunca que eu tinha que gravar esse vídeo, especificamente porque vejo várias pessoas gravando conteúdo sobre como mentalizar uma nova realidade ou como criar, já estando na sua nova realidade criada. Então eu quis colocar minha cara a tapa aqui e começar esse vídeo aqui. O vídeo de mudança, de criação da realidade, claro que já está sendo criada há muito tempo, já tem meu caderno de mentalizações, que é muito importante você anotar os seus projetos, anotar o que você quer, com detalhes. Um dia, por exemplo, na sua vida nova, eu quero um carro, então anota como é a sensação de você estar sentado nesse carro, de você estar tocando no banco, de você estar respirando o ar de carro novo. Então, esse tipo de coisa é muito importante. Nessa realidade, onde as coisas não estão tão incríveis fisicamente, mas aqui no meu paraíso, eu já vivo a realidade que eu criei lá na frente. Eu vivo aqui a rotina que eu vivo lá na frente. Eu sou a pessoa que eu sou lá na frente. Então, primeiro você tem que ser a pessoa merecedora de receber o que você está criando. Não é só sobre você criar uma nova realidade. É sobre você ser merecedora dessa nova realidade. É sobre você ser a pessoa que habita naquela realidade. E é bizarro, né? Porque a gente vive presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Passado e futuro é uma projeção do presente. No presente você vive o passado e no presente você vive o futuro. No presente você fica ansiosa pelo futuro, pelo que você cria na sua cabeça sobre o que vai acontecer, mesmo sem saber se isso vai acontecer. E no presente você cria coisas na sua cabeça sobre o que aconteceu no passado e você fica triste por isso, por coisas que já passaram. A forma que eu sustento isso aqui dentro e aqui, nessa parte dessa realidade,
significa que eu sou merecedora do que eu criei daqui uma semana, daqui um mês. E o bizarro é que aqui nessa daqui tá tudo muito bagunçado. Mentalmente não, porque assim como é dentro, é fora. Não vou ser hipócrita e dizer que a gente não sofre com esse tipo de coisa, né, quando acontece, mas pra mim é um momento de refletir e eu me sinto muito acolhida quando essas coisas acontecem, porque eu sinto que é um cuidado do universo comigo, me preparando pra receber o que ele quer que eu receba. Eu já vi algumas pessoas falando, o universo não cria filhos mimados, ele não vai te dar uma coisa sem que você seja preparado pra receber essa coisa. Tudo que acontece, principalmente ruim, porque todas essas situações você tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Eu escolho, porque eu tenho esse poder de escolher ver o lado positivo da coisa. Eu sinto na matéria as consequências e a tristeza dessas coisas às vezes, né? A gente é tão protegido em relação a tantas coisas que foi preparada uma forma de que não faltou. Faltou, mas não faltou. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, porque esse tipo de coisa depois eu explico melhor e gente, é muita coisa, juro, é muita coisa que a gente tem que... É muita coisa, mas eu nunca me senti tão acolhida pelo todo, pela consciência divina. Eu sinto dentro do meu coração que nada disso é para o meu mal e nunca será. É surreal de falar, né? É bizarro a gente tentar explicar isso, porque nas palavras isso parece ser uma coisa muito esquisita e incompreensível, mas pra mim, vivendo isso, vivendo mais do que nunca essas experiências espirituais que eu venho vivendo, é estranho, porque eu nunca me senti mais amada quando o universo me tira do meu conforto. Eu sei que é tudo uma preparação para o que já é meu. O nosso corpo humano ama um conforto, ama estar confortável. Então te tirar dessa zona de conforto é te tirar da caixa. Resolve isso aí. Tanto que essa semana veio todas as coisas de ruim que tinha pra acontecer pra gente resolver ao mesmo tempo. Mesmo sabendo que fisicamente é difícil resolver. Aqui, no plano, é difícil resolver, mas aqui na mente, na criação, isso não é impossível. Por isso que é importante a gente ter a mente no lugar. Também não é só criar na sua mente e vai acontecer. Não, tu tem que ter o movimento. O universo se orgulha daqueles que se movimentam para receber o que pedem. Eu tenho certeza que todos os dias, quando eu acordo, até quando eu vou dormir, eu me movo para receber tudo aquilo que eu peço, o que eu crio e o que eu mentalizo. Tudo que eu criei aqui dentro, eu estou todos os dias me forçando a ser a pessoa merecedora de receber isso. Então é sobre isso, é sobre você ver o lado positivo das coisas, ao invés de sempre ver o negativo, porque na nossa cabeça tá projetado para sempre ver o lado negativo das coisas. Por que que você não projeta para que você veja o lado positivo? Se você se esforçar, assim como você se esforça para ver o lado negativo de tudo o que acontece, você vai conseguir ver cada pequena coisa positiva. Poderia ser muito pior. Gratidão por enxergar, por respirar, por ter mãos para criar, pernas saudáveis. E a gente acaba esquecendo dessas pequenas coisas todos os dias. Sempre que você for olhar para a grama do seu vizinho, você vai querer enxergar coisas que você queria ter e que é melhor do que o que você tem. Mas o outro vizinho lá, ele também tá olhando para a grama do outro vizinho, então sempre vai faltar alguma coisa na sua vida que o outro tem, mas sempre vai faltar para ele e pro outro e assim vai se estendendo. Olha para sua grama, agradece pela sua grama. Todo segundo da sua vida você tá criando, você tá mentalizando a sua realidade, você tá criando alguma coisa, inconscientemente ou conscientemente. Então escolha criar consciente, porque criando consciente, você decide o que você quer viver. Criar inconscientemente é você aceitar o que tem. Você é merecedora do que tem. Eu aceito qualquer coisa. Eu não. Eu crio consciente. E eu sei que isso não seria possível se não tivesse me faltado coisas. Então às vezes não ter te faz enxergar tudo aquilo que você tem. Vocês entendem a abundância disso? De nunca faltar mesmo faltando? Pra mim isso é poético, porque me faz enxergar nas entrelinhas o cuidado divino. Deus, consciência, Já, chame do que quiser, essa consciência, esse universo, essa consciência superior. Tanto que agora eu não consigo mais ficar perto de pessoas que estão tão no automático, de reclamar no automático, eu fico meio que embrulhada. Eu quero falar, mas você tem tanta coisa. Me dá vontade de ser chata, aquela pessoa chata, positiva, chata. Mas às vezes você pensa que é chato você ser negativo, não é chato você ser positivo. Só que o ser humano tá tão automático de sempre me falta algo
Sempre vai me faltar algo que ele não consegue enxergar tudo que ele já tem. É o equilíbrio. Tem que ter coisas ruins pra equilibrar as coisas boas, porque se tudo for bom o tempo todo, pensa o tamanho da queda. Um exemplo que todo mundo já sabe, né? Que todo mundo sente e que todo mundo já sentiu. Que é dias antes do seu aniversário, você coloca tanta energia, tô ansioso pro meu aniversário. Aí chega no dia tu fica depressivo. Expectativa, você imaginou o que poderia ser antes de ser, no sentido de você colocou tanta energia naquilo que quando foi, não foi como você esperava. Deixa fluir. São vários dos vídeos que eu vejo das pessoas que falam sobre criação, sobre conquistar muito dinheiro, sobre você ter o poder de criar a sua realidade. Eles já estão nessa realidade que eles criaram. É muito foda, porque as pessoas olham pra essas pessoas e falam: meu Deus, eu quero o que você tem, me ensina. Então eles vão abrir os ouvidos e tudo bem, o ser humano ele é cético, ele precisa ver para crer. E é esse o ponto da lei da atração, da mentalização, de viver de forma consciente. É que a fé te molda até lá. Não tem como você estar em cima do muro. Ou você tem fé, ou você não acredita. Se todas as vezes que aconteceu alguma coisa ruim comigo eu desistisse e chutasse o pó da barraca, onde eu estaria agora? Eu estaria no mesmo lugar, só que sem esperança nenhuma pro meu futuro. Estaria cômoda. Se isso é o limite que você quer chegar e tá tudo bem pra sua realidade, ok, pra mim não. Eu quero mais. Eu lancei mais. É por isso que eu tô sofrendo nessa realidade agora, pra futuramente eu colher todos os frutos do que eu vim plantando. E se você já vive essa realidade, por que você vai ter medo? É esse o ponto. A fé não tem meio termo. E é por isso que eu já tenho tudo que eu almejo, porque eu vivo com e pela fé. E é isso. Eu poderia passar horas e horas aqui falando, registrando, e eu sinto que eu vou fazer isso, mas que eu precisava começar esse vídeo aqui, não pra provar nada, mas pra dizer que isso aqui cria. Você tem o poder. Crie de forma consciente, crie o que você deseja, a realidade que você acha que você é merecedor de viver. Não aceita qualquer coisa da vida, você é um ser divino, você tem que viver todas essas belezas que o mundo tem pra te oferecer. Se você se sente merecedor disso, você não vai aceitar qualquer coisa. Lembre que a base de tudo é o amor e a gratidão. Então, seja lá onde você esteja, no topo do mundo, seja grato. Ou lá no fosso do fosso também, seja grato. E eu agradeço aqui, assim como eu agradeço lá na frente. E assim como eu vou continuar agradecendo, tendo e tendo mais e mais. Porque quando eu não tinha nada, eu agradecia todos os dias. Faz isso. Começa a olhar pelo lado positivo das coisas, ao invés de reclamar sobre aquilo que você não tem. Cria.